Nós estamos no 18º dia de consagração, 21 dias de jejum por restituição e autonomia financeira. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu gostaria de falar um pouco para os irmãos da visão que Deus nos deu como igreja. Nós não somos adeptos das campanhas onde o objetivo é meramente tirar alguma coisa dos irmãos. Nós não criticamos quem faz, não queremos entrar na discussão teológica do assunto, mas respeitamos a visão destas igrejas e precisamos apenas fazer menção porque nós somos diferentes. Então, o nosso objetivo não é de prender os irmãos em campanhas. Sai de uma, já entra outra. Quando eu digo campanhas, eu falo campanha financeira. O nosso objetivo não é este. Nós já fomos adeptos destas campanhas. E quando eu ministrava sobre o assunto, eu tinha o propósito de ter a igreja abençoada. E por conta disso, nós precisávamos levantar recursos. E eu achava que estas campanhas seriam, de repente, uma condição para que isso acontecesse. E Deus me mostrou o contrário. Um dia, nós fizemos uma campanha chamada Campanha das Portas Abertas. E nós entregamos uma chave. E neste dia, eu encontrei uma irmã da igreja, professora, com a chave pendurada no pescoço, no Banco Santander. Ela disse: pastor, eu estou fazendo a campanha. Ela levantou a chave para o alto e deu um beijo. Aí eu vi que aquilo tinha virado um amuleto na vida daquela mulher. E eu entrei no carro e o Espírito Santo tratou comigo no estacionamento do banco. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar no nome de Jesus. Não pode estar em coisas, não pode estar em amuletos, não pode estar naquilo que é místico. Tem coisa que nós fazemos de forma profética, mas você precisa sempre pensar e trazer essa verdade central no seu coração, que todo poder está no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Aí eu compartilhei com a igreja, pedi perdão para a igreja e disse que a partir daquele momento nós não iríamos fazer campanhas naqueles moldes. E isso trouxe assim um descontentamento no coração de alguns irmãos que me disseram: pastor, nós somos da visão de campanha, então o senhor libera a gente para ir para outra igreja? Eu disse: é claro, vão abençoados no nome de Jesus. E ficaram comigo alguns irmãos que entenderam a partir daí qual seria o novo propósito da igreja. Então a igreja, a nossa igreja, ela não faz barganha com Deus, não faz troca, não faz negócios. O que nós fazemos para Deus, o que nós entregamos para Ele, o que nós ofertamos, é por conta de um coração convertido, porque aquele que não tem um coração convertido não entrega nada. Por conta de um coração convertido, nós entregamos para Deus o nosso amor, gratidão, reconhecimento, fé, temor, adoração. E é por conta disso que nós fazemos alguma coisa para Deus. Não é toma lá, dá cá. Se o Senhor me der, eu vou te dar. Não é na base do interesse. Então guarde o que eu vou dizer. Púlpito para nós não é balcão de negócios. Bíblia para nós não é produto, não é mercadoria. E igreja não é público consumidor.
Então eu preciso deixar isso bem claro, para que o Espírito Santo possa te libertar no seu coração. Porque aqueles que são visitantes muitas vezes pensam assim: esta é uma igreja de prosperidade. Nós cremos na prosperidade de Deus, nós cremos na prosperidade bíblica, nós cremos na prosperidade equilibrada. Nós cremos na credibilidade moral, porque tem muita prosperidade que é imoral. Tem a prosperidade que é santa, tem a prosperidade que é mundana. Então, nós precisamos compreender isso. Deus estava nos preparando lá embaixo, na Avenida Eusébio Savaio, para algo maior, melhor e superior. Mas algo que nós não poderíamos fazer de forma natural. E Deus operou de uma forma sem igual, quando no dia 1º de maio de 2015, fizemos o maior batismo que já tínhamos feito. Não cabia mais ninguém dentro da igreja. Ficava gente lá fora, sentado na mureta. E nós estávamos pensando em ampliar, em reformar. E eu me lembro que depois do evento encerrado, eu fui para casa. E de repente eu tive vontade de comer um doce, santa vontade. Aí eu passei na rua da igreja e vi o Everaldo desembarcando alguns irmãos, algumas irmãs. E eu sabia que eles moravam lá na Penha. Então fui e dei uma carona para eles. Nunca eu tinha passado aqui pela parte de cima. Eu poderia ter pego outro trajeto, seria mais rápido e mais fácil. Não sei porque eu vim por esse caminho. E passando por esta rua paralela, tinha uma placa na cerca: aluga-se, e um telefone. E eu pensei, que prédio bonito, bem que podia ser da igreja. Aí uma voz disse dentro de mim, ou na minha cabeça: não é para você, o aluguel deve ser muito caro. Aí continuei andando, uma voz disse: para, volta e anota o telefone. Aí eu disse para a irmã: marca o telefone por favor para mim. No próximo dia útil, eu vim ver o prédio. Cheguei aqui, um amigo meu que estudou comigo, fez faculdade comigo e com Daniel, apresentou o prédio, o Richard. Amados, foi amor à primeira vista. Por que eu estou contando isso? Para que os irmãos entendam a diferença do natural e do sobrenatural. O natural é o que você pode fazer, o sobrenatural é o que Deus pode fazer em você e através de você. Primeiro, Deus vai te ungir, vai te libertar de certos pensamentos limitantes, paradigmas, coisas que impedem a sua fé de fluir. Aí eu comecei a orar. E existiam assim uma série de coisas que eram obstáculos para nós não estarmos aqui. Tem gente que pensa que a igreja só se trata desse prédio, mas na verdade são 8.600 metros de terreno, quase 3.000 metros de construção. Temos quadra poliesportiva, campo de futebol, jardim de oração, enfim, é um lugar muito abençoado. Existia um desejo no meu coração de ter um lugar como esse. Um dia eu fui para Jundiaí participar de um seminário com o pastor Elvis, da igreja do pastor Eibe Uber. E a igreja lá era tão bonita, tão organizada. Eu disse: Deus, do fundo do meu coração, quero te pedir algo. Gostaria tanto de um espaço bonito como esse. Servo de Deus não tem inveja.
servo de Deus se inspira no outro, naquele que é bem-sucedido, naquele que é feliz, naquele que é abençoado, naquele que prospera. Este é um princípio da bênção. E olha o que Deus fez. Lá embaixo, na Eusébio Savaio, a entrada mensal era de R$5.000. Agora, vindo para cá, o desafio era de pelo menos R$18.000 mês. Deus tira o povo de lá, que abençoava a obra com R$5.000, traz para cá e abençoa o povo. Agora não é mais R$5.000. Aquele povo começou a prosperar tanto que agora o povo começou a contribuir com 15, com 18, com R$20.000, porque tinha a reforma, tinha a manutenção, compra de móveis, instrumentos, equipamentos, aparelhagens. Esta unção precisa estar na vida de vocês. Foram 30 dias de busca, orando e jejuando. Olha a importância da oração e do jejum. A oração e o jejum vai desamarrar muitas coisas que estão amarradas na sua vida. E não existe uma motivação no coração do crente que é carnal para orar. Por isso que a igreja não ora, a igreja carnal não ora, a igreja carnal não jejua, a igreja carnal não busca Deus na Bíblia, a igreja carnal não vem aos cultos, a igreja carnal não contribui com o seu dízimo e oferta. Então nós precisamos entender o que nos faz espirituais. Não se trata apenas de uma fé interior, mas se trata também daquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos é muito importante na construção do propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que Deus quer abençoar muito vocês, no trabalho comum, no trabalho secular, mas Deus quer também despertar você para sonhar. Nós temos irmãos aqui que nunca pensaram e nunca imaginaram ter o seu próprio negócio. E a coisa aconteceu. Ontem mesmo estava conversando com um empresário bem-sucedido da nossa igreja. Ele não imaginava que a vida dele ganhasse uma nova direção. E ele se encontrou naquilo que ele está fazendo e está prosperando. Então, o crente, o filho de Deus, ele precisa compreender que Deus não o chamou para comer das migalhas que caem da mesa. Deus não te chamou para você viver humilhado a vida inteira. Deus não te chamou para você viver apontado a vida inteira. Deus te chamou com um propósito, e nós vamos falar desse propósito daqui a pouco. Porque o que Deus abençoa é o propósito dele na sua vida. E o que Deus vai patrocinar é o propósito dele na tua vida. Vivemos muitas vezes desgostosos, porque não vivemos os sonhos de Deus. Quem não vive os sonhos de Deus, só vive os seus próprios sonhos, vive amargado, azedado, curtido, desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. É impossível você descobrir o propósito de Deus na tua vida e viver desanimado, sem perspectiva, sem esperança. É impossível. Então é empolgante para todos aqueles que têm uma fé viva em Deus, viver a sua nova realidade. Olha o que diz a Bíblia: a cada dia de vergonha, dupla honra. Sabe o que significa isso? Computa, soma, faz a conta de quanto tempo você está no deserto, no estreito e no aperto, sendo achincalhado pela família, por parentes, por pessoas próximas,
Nesta hora todos se afastam de você. A prosperidade faz muitos amigos, mas a crise os põe à prova. Será que são amigos de verdade? Será que são realmente amigos? A cada dia de vergonha, dupla honra. Aí você pega e soma todo aquele tempo de sofrimento, de dor, de lágrimas. A Bíblia diz que você vai ter dupla honra. E essa palavra não é para quem está lá fora no mundo e não quer saber de Deus. Esta palavra é para quem teme ao Senhor. Eu não sei por que você está passando pelo que você está passando, mas uma coisa eu sei, é passageiro e pode estar chegando no fim. Não desista, se agarra em Jesus, faz como Jacó fez. Olha a bênção que ele recebeu. O nome dele não seria mais Jacó. Há uma certa controvérsia com respeito a esta explicação que eu vou dar para vocês, mas vamos analisar desta forma: que Jacó significava enganador, fraudador, mentiroso. Então Deus troca o nome dele para Israel. Ele passa a ser povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Então a prosperidade, a bênção liberada de Deus sobre a vida de Jacó, agora Israel, também é nossa. A palavra de Deus diz que a bênção de Abraão também nos alcança. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, maldição da lei. Daqui a pouco eu posso mostrar o que diz Deuteronômio para você. Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se torna maldição no nosso lugar, para que nós nos tornemos uma bênção. Olha agora o versículo seguinte, diz assim: para que a bênção de Abraão, preste atenção, por que ele se torna maldição em nosso lugar? Por que ele morre, morte de cruz no nosso lugar? Por que ele paga o preço? Porque através de Adão o pecado trouxe a maldição. A pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, escassez, crise financeira. Mas agora, aquele que Deus abençoou com toda sorte de bênçãos, libera sobre as nossas vidas da bênção de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz? Revela para você qual é o propósito, o desígnio, a vontade de Deus para a sua vida. Então muitos de vocês amam a Jesus, eu sei que vocês amam, mas eu estou aqui para desmistificar aquilo que vocês estão vivendo. Todos os dias você deve agradecer a Deus pela prosperidade que Ele deu para a sua vida. Olha o que é que fala Salmos 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Quem ama aqui a palavra de Deus? Se você ama a palavra de Deus, você ama a justiça de Deus. Mas não basta dizer amém, vocês precisam conhecer a justiça de Deus. Quem conhece a Bíblia vai conhecer a justiça de Deus. E quem não conhecer a justiça vai conhecer futuramente o juízo de Deus. E digam continuamente, sempre, constantemente. Algumas pessoas nos criticam por conta de praticarmos aquilo que a palavra nos ensina.
Uma vez preguei numa igreja e o irmão disse no final do culto: pastor, você crê na confissão positiva? Eu disse: eu creio na confissão bíblica. E o que é confessar de acordo com a Bíblia? Não é apenas crer, mas é repetir aquilo que Deus nos fala. Sabe quando a revelação vai criar vida no teu coração? Quando a revelação vai saltar dentro de você? É quando você começar a substituir velhas declarações por novas declarações de fé. Antes você reclamava, murmurava, choramingava e blasfemava. Antes você mostrava que estava perdido, sem direção, mesmo sendo de uma igreja e dizendo que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor. Mas há uma grande diferença de você viver o Evangelho na sua vida. A Bíblia diz que nós devemos chamar as coisas que não são como se já. Assim funciona para cura. A pessoa está doente, mas ela vai chamar cura como se já fosse. Assim funciona para alegria. Ela declara alegria e vence a depressão, abrindo a boca e ressignificando, confessando a palavra. Assim funciona para prosperidade. A pessoa, ela vai declarar, pronunciar, decretar, confessar aquela palavra, até que a sua mente seja moldada à mente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que devemos trazer cativo todos os pensamentos contrários à palavra de Deus, cativos a Cristo. Eu não sou escravo dos meus pensamentos de derrota, fracasso, frustração, decepção e desilusão. Eu abro a boca e confesso a palavra de Deus, mesmo nos momentos mais críticos, quando de repente pode parecer que não há esperança para uma situação, mas eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Se você não concorda com Deus, você vai concordar com o diabo. Aí eu disse para aquele jovem: não existe livro mais positivo do que a Bíblia. A Bíblia imita a autoajuda, ou a autoajuda imita a Bíblia. Ele ficou sem palavras. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Nós precisamos mudar a nossa convicção de fé, a nossa declaração, a nossa confissão. Obrigado. Não, falta eu terminar. E digam continuamente. Diga comigo: todo dia, toda hora, em todo lugar. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Tem outra tradução que eu gosto muito, que diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Deus ama a prosperidade dos seus servos, dos seus filhos. Preste atenção. Deus não ama a pobreza, a miséria, a falta, a necessidade, o prejuízo, a escassez e a crise financeira. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Então, quando você entende o que é bênção e o que é maldição, a sua vida muda. Quando nós olhamos para a palavra, lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Quando a Bíblia fala de bendito, significa abençoado ou feliz. Bendito, abençoado, feliz. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto da tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção seja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos bens de teus animais, e no fruto do teu solo sobre a terra, que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, ou muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima. Diga comigo, só. Não diz que de vez em quando você vai estar sobre, numa posição de honra. A palavra diz que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Até aí. Vocês podem depois estudar o que a palavra fala sobre bênção e sobre maldição. Por que eu li esse texto com vocês? Porque acabamos de ver o que dizia Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei está expressa aqui. Aqui temos as bênçãos, mas também existem as maldições. Então tudo aquilo que é contrário ao que nós lemos, sobrevém na vida daquele que é desobediente, daquele que não ama Deus, daquele que não teme a Deus, daquele que não segue os seus caminhos. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 Coríntios. Vê se é 9:8 ou 8:9. Deixa eu ver. É, isso aí, 8:9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Quando Paulo diz, porque já sabeis, é porque ele já tinha ensinado essa lição para a igreja. E ele pressupunha que a igreja já tinha uma revelação no coração a respeito da graça e do favor de Deus. Então nós precisamos aprender que tem coisa na nossa vida que não é Deus quem está trazendo. Tem coisa na nossa vida que se estabeleceu pela nossa desobediência. Plantamos sementes que não deveríamos plantar, e ao longo da nossa vida vamos ter colheitas ruins. Como que isso pode ser quebrado? Por arrependimento sincero.
e busca, para que o Espírito Santo possa te mostrar o caminho do conserto. Caso contrário, tua vida não muda. E o nosso Deus é um Deus de mudança. E esta mudança é para já. Um dia eu me lembro de uma pregação que a Michele fez e leu em Salmos, acredito eu, dizendo que o nome do Senhor era já. A vontade de Deus para nós, diz Paulo, é sim e amém. A igreja precisa ser uma igreja mais crente, e não uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja que discorda das Escrituras, uma igreja que não vive a palavra. Jesus certa vez disse: bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Outra tradução diz que bem-aventurado aquele que não se ofende com as minhas palavras. Um dos assuntos mais tratados no Novo Testamento é prosperidade, como lidar com o dinheiro. Para você ter uma ideia, isso é mais tratado do que salvação, do que céu, do que perdão, do que amor. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus ensinou: aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Tem muito frequentador de igreja que vai para o inferno, porque o seu ídolo é mamon, porque ele vive para o dinheiro e pelo dinheiro. O dinheiro não é bênção na vida dele para abençoar o reino de Deus e outras pessoas. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez. Aonde ele se fez pobre? Na cruz. Ali ele não tinha nem roupa, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Alguns irmãos dizem assim: pastor, a Bíblia diz que Jesus pregou falando que os passarinhos não têm ninho, as raposas não têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O que a palavra de Deus quer dizer? Não está defendendo a pobreza. Está dizendo que Jesus nunca constituiu uma família, mas nunca lhe faltou uma família. Nunca faltou um lugar para ele reclinar a sua cabeça, para ele dormir, para ele descansar. Pastor, a palavra fala em certa situação que Jesus foi confrontado e perguntaram para ele assim: é certo pagar um imposto? E Jesus disse: me dê aqui uma moeda. Jesus não tinha nem uma moeda no seu bolso. O texto não diz que Jesus não tinha uma moeda. Ele pediu uma emprestada, segurou e disse: de quem é este rosto? É de César. E a pessoa, ela perguntava se era certo pagar impostos tão escrachantes como pagamos nos nossos dias, impostos injustos. Ali foi um teste, era uma pegadinha para Jesus abrir a sua boca e falar contra o governo e ser preso. Mas ele pega a moeda e ele diz assim: não é apenas certo, não é apenas justo vocês pagarem os impostos. Vocês devem dar a César o que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Não é certo apenas vocês pagarem os impostos, mas é certo também vocês dizimarem e ofertarem ao Senhor. Então aquela pessoa que era avarenta, aquela pessoa que era miserável, aquela pessoa que era mão de vaca, unha de fome, que foi confrontar Jesus sobre o dinheiro, ela saiu de lá entendendo que agora não deveria apenas pagar os impostos, ela deveria ser mais crente, ela deveria agora contribuir com o reino de Deus através do seu dízimo e da sua oferta.
Certa vez Pedro chega para Jesus e disse: me perguntaram se o meu mestre paga os impostos. E Jesus disse: o que você falou? Eu disse que sim. Aí Jesus pergunta: quem paga os impostos? São os estrangeiros ou da terra? Os estrangeiros. Ele foi precipitado em dar a resposta. Há quem diga que se tratava de um imposto do templo, e este imposto só se pagava acima de 20 anos. E para quem não sabe, segundo os estudiosos, dizem que quando os discípulos foram chamados, eles tinham de 15 a 20 anos, e que o mais velho, por isso ele deveria pagar, seria Pedro. Aí Jesus diz: Pedro, vai pescar um peixe e tira da boca dele um starter, paga o teu imposto e o meu. Jesus multiplicava os pães, Jesus multiplicava os peixes. Jesus operou o seu primeiro milagre na bodas de Caná, transformando a água em vinho. O mestre Sala ficou impressionado, porque eles deixavam o vinho bom para o final, e agora não, mudou. Imagina que o poder do alto estava sobre Jesus, e ele cria no poder de Deus para abençoá-lo em toda e qualquer necessidade terrena. Jesus nunca reclamou de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, escassez e crise financeira, porque ele aprendeu a recorrer ao céu. E a prosperidade é resultado da nossa obediência, é resultado de andarmos com Deus, é resultado de fazermos a sua vontade, é resultado de temor. Se você compreender isso, você vai sair da situação que você está, você vai mudar tua história de vida, você vai ser mais próspero como nunca foi até hoje na tua vida. Você não imagina o que Deus pode fazer em você e através de você, mas para isso você precisa mudar a tua mentalidade, porque a nossa mentalidade, como eu disse na sexta-feira, é de pobreza. É mais fácil, preste atenção nisso. Geralmente, tiramos a pessoa da pobreza, mas não a pobreza da pessoa. Nós temos muitas atitudes que não traz bênção na nossa vida. Não estou falando em não ser um bom administrador. Eu estou falando de ser bom administrador e não de ser ganancioso. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo, quem aqui é povo de Deus? O meu povo é destruído, o meu povo sofre, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Obrigado. Então, se você quer prosperar, você vai buscar a Deus na sua palavra, para que Ele traga uma palavra de prosperidade no seu coração, e deve ser uma prosperidade, uma palavra revelada. Uma outra coisa, um homem morava na praça de uma cidade, e alguém lhe entrevistou e disse: se você ganhasse muito dinheiro, se você ficasse milionário hoje, o que é que você faria? Ele disse: eu mandaria acolchoar todos os bancos da praça. Está entendendo o que é mentalidade? Você precisa sair daqui pensando o seguinte: eu não posso viver de acordo com as minhas limitações. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. O meu Deus. Para eu dizer que eu tenho um Deus, eu preciso conhecer a Deus. O meu Deus. Então eu tenho alguém que cuida de mim. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, não segundo os meus recursos limitados aqui na terra, mas segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, grandes e pequenas,
Para Deus não existe grandes e pequenas. Para nós existe. Por isso eu estou falando. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, cada uma das minhas necessidades, por Cristo Jesus. Eu preciso voltar em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que eu não terminei, não concluí, é importante a gente concluir. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Eu vou ler uma outra tradução, obrigado. Diz assim: Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, diga comigo, tendo sempre, em tudo, diga em tudo, e toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Lembra de João 10:10? Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida completa, plena, total, absoluta, completa. Eu vim para que tenham vida. Sabe por quê? Quando a pessoa ela passa por certas situações na vida, ela se sente o pior ser da face da terra. Quantas pessoas não têm mais alegria de viver? Quantas pessoas, e eu atendo gente no meu gabinete que diz isso: pastor, acordei hoje dizendo: Deus, eu gostaria de ter morrido dormindo. Tem gente cansada de viver. E tem gente que pensa que o dinheiro é a resposta de todos os seus problemas, e não é. O dinheiro não pode ser uma finalidade, o dinheiro é uma consequência. A sua finalidade é ser de Deus, pertencer a Deus, e viver para Deus, e receber dEle aquilo que Ele tem para te entregar. Olha o que diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A pobreza não torna ninguém espiritual. Muito pelo contrário, a pessoa fica carnal, fica depressivo, sem forças para trabalhar, a mente não funciona direito, para de orar, de ler a Bíblia, de ofertar, de ir à igreja. A pobreza deixa a pessoa carnal, ela sente inveja de quem tem, se revolta porque não é ela que é abençoada. Geralmente ela diz: essa pessoa não merece, essa pessoa é desonesta, é trapaceiro, é enrolado, engana todo mundo. Aí ele mostra o seu lado egoísta, vil e mau. Asaf fez estas reflexões do Salmo 75 e diante. Na Bíblia, nós vemos que toda riqueza tem um propósito. E esta riqueza é para te ajudar a realizar a missão do propósito. É por isso que você, em nome de Jesus, precisa compreender o que é prosperidade bíblica. Deus vai te abençoar quando você descobrir o seu propósito. Mas vocês têm no grupo de transmissão várias mensagens que vocês ainda não ouviram. Por favor, ouça. A irmã que passa estas mensagens é a irmã do ministério da Neuza Itioca. Tem muitas revelações, muita unção, muita autoridade de Deus. Se você não está no grupo, peça para que a gente te mande essas mensagens, porque essas mensagens vão mudar, transformar a tua realidade financeira em nome de Jesus. Hoje é o último domingo
onde ouvimos uma palavra que nos desperta para viver a bênção da prosperidade bíblica. Eu quero sair daqui hoje cheio de fé no meu coração, não murmurando, não ofendido pela palavra, não escandalizado, mas eu quero sair daqui cheio de fé. Eu quero sair daqui posicionado, porque eu sei que o Senhor tem outra história de vida para mim. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Eu sei que o Senhor tem uma missão para mim. Por isso eu abro o meu coração e te peço, revela, Senhor, a tua vontade para a minha vida. Eu consagro agora a minha vida financeira, econômica e material a Ti. Eu consagro a minha capacidade, a habilitação, talento, dom. Eu consagro tudo a Ti. Tudo que o Senhor tem me dado, eu Te devolvo. Recebe, Senhor, o meu coração contrito nesta noite, aliançado contigo, que é um Deus de promessas. Coloco diante do Senhor cada uma das minhas necessidades, grandes ou pequenas, e peço que o Senhor me abençoe para resolver cada situação, sair das dívidas, das contas, da inadimplência. Eu quero, Senhor, andar como uma pessoa honrada, íntegra, honesta, abençoada. Eu quero andar de cabeça erguida. A tua palavra diz, para eu não dever nada a ninguém. Deus me abençoe, para comprar as coisas à vista, para ter sabedoria, discernimento, estratégia, capacitação, para viver tudo aquilo que Tu tens para a minha vida. Em nome de Jesus. A minha vida Te pertence, a minha vida é Tua, e eu quero que Tu me uses para eu prosperar muito na minha vida, porque quero Te honrar, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada irmão e por cada irmã. Eu quero aqui, no nome santo de Jesus, quebrar toda maldição, sentença e condenação que existe na vida deste irmão e desta irmã, de tudo que está empatando, de tudo que está impedindo, de tudo que é obstáculo e bloqueio na vida dele. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário à palavra é trazido cativo ao Senhor Jesus neste momento. Muda a mentalidade, muda os pensamentos, muda, Senhor, a mente, em nome de Jesus. Que caia por terra tudo aquilo que ao longo da vida foi construído, tudo que é maldição de família, tudo que é maldição herdada, tudo que é maldição de palavras, tudo que é maldição impingida, tudo que é automaldição, em nome de Jesus. Espírito de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, escassez, crise financeira, nós te repreendemos, nós te amarramos e nós te expulsamos. Sai desta pessoa agora, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai da sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, social. Sai da sua vida cristã, ministerial, espiritual. Toda ação maligna do inferno, nós revogamos agora. Nós não pedimos, nós ordenamos, exigimos e determinamos. Sai, bata em retirada, vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar, em nome de Jesus.